Legal. Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical nesta manhã. Amém. Quero convidar os irmãos para tomarem seus lugares, voltarmos a nossa mente para o Senhor nesta manhã. Agradecemos a Ele inicialmente mais uma oportunidade que temos de estar aqui com liberdade para cultuar, para aprender. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor reina nos céus, sobre a terra, o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos, o Senhor tem o controle das nossas vidas, o Senhor rege, ó Deus, toda a natureza e o Senhor cuida de nós a cada dia. Obrigado por estarmos aqui nessa oportunidade que o Senhor nos dá, de com liberdade, Pai, aprendermos a Tua palavra, estudarmos a Bíblia e convivermos com os nossos irmãos. Pedimos, ó Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu favor se renove sobre nós. Nessa manhã, Pai, abra os nossos corações, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Retira de nós, ó Deus, tudo aquilo que viria desviar nossa atenção, atrapalhar o nosso momento de aprendizado, e que o Senhor esteja conosco, seja o nosso principal auxiliar, Pai. Fale aos nossos corações, Deus, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações 3. Nós vamos ler a uma só voz, os versos 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. Nós temos estudado aqui no nosso tema anual que nós devemos persistir, insistir e continuar. E que nós temos diversos motivos para isso. O Senhor tem falado aos nossos corações através de mensagens, através de personagens, através de passagens bíblicas que nos fazem ter essa consciência bem formada, esse fundamento de fé bem solidificado. Hoje nós vamos falar sobre as misericórdias do Senhor. Então, convido os irmãos para a uma só voz, lermos Lamentações 3, versículo 22 e 23, uma passagem que é bastante conhecida. Eu quero só adiantar um versículo, que eu errei ali. É o 21. Nós vamos começar com o 21. 21, 22 e 23. Todo mundo encontrou? Então vamos ler a uma só voz, com esperança, com confiança de que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Veja que coisa curiosa, a palavra esperança, que é aqui a culminância do nosso princípio básico, que as tribulações, as provações produzem perseverança, experiência e esperança. Essa palavra apareceu no nosso texto de leitura hoje. A gente sempre tem falado aqui de provações. Todos nós temos passado por ela. Às vezes eu brinco lá em casa que a vida da gente parece muito com a vida de Jó, né? Você está com um problema, ele nem acabou de começar, vem outro, e esse aí está na metade, ainda vem outro, ainda vem outro, ainda vem outro. Você fica assim, Senhor, tem misericórdia. A vida da gente às vezes é assim. Nós temos fases de mar calmo e às vezes de ondas muito agitadas sobre nós. Mas e aí? Né? Como que a gente fica? O que Deus tem nos dado? Como o Senhor nos consola nesses tempos de tribulações? Então hoje nós vamos falar dessa esperança que o Senhor nos dá. Dessa esperança que pode ser renovada nos nossos corações. E aí eu queria conversar com os irmãos rapidamente sobre algumas coisas que eu coloquei aqui. Primeiro, duas pessoas quiserem compartilhar. Você tem algum ritual matinal? Todo dia, se acorda e faz a mesma coisa? Alguém tem um ritual seu matinal? Pode falar qual que é o seu então, meu irmão. Sempre tem a de manhã. Levantar, escovar o dente e primeira roupa dele. Muito bem. Mais alguém tem algum ritual matinal que quer compartilhar? Eu, durante a semana,
5 horas da manhã eu estou na pista fazendo caminhada, né? Então, o meu ponto particular de falar com o Senhor é essa hora, caminhando, eu oro, eu falo com Deus. Às vezes você está pensando assim, Letícia, meu ritual matinal é pular na cama e ir escola, ir trabalhar, e sair correndo e por aí vai, né? Foi, o tempo passou. Seu tempo passou, né, Bê? Meu ritual matinal, sempre que eu acordo, eu gosto de abrir a porta e ver o dia. Eu adoro ver o dia amanhecer. Então, para mim, aquela paz, os passarinhos começando a voar. Lá perto de casa tem muita maritaca, então os maritacas começam a gritar, e as siriemas, e está tudo calmo, não tem carro na rua, o dia nasce, daí a pouco o sol começa a criar novas nuances de brilho, de dia. Eu acho isso uma coisa linda. Eu falo assim, Deus, mais uma manhã, que as suas misericórdias se renovem sobre nós nessa manhã. Porque a gente não sabe o que o dia nos aguarda, não é verdade? Então, a cada manhã nós temos os nossos rituais e todo dia nós temos uma nova manhã. E essa passagem diz de Lamentações que nós devemos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Irmãos, não tem nada mais alentador do que durante um tempo de lutas nós recebermos uma carga de esperança. É assim, é um renovo que o Senhor coloca para nós. E a Bíblia diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança nesse texto é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu penso que isso pode ter a ver com os nossos pecados, com as nossas transgressões, mas também com a nossa rotina diária, com o nosso dia a dia, com os nossos problemas, com as nossas aflições. Mas o autor do texto continua, porque as suas misericórdias não têm fim. Às vezes a paciência dos outros com a gente tem fim. Às vezes as situações difíceis também parecem que não tem fim. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim. E renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O Senhor a cada dia renova sobre nós as suas misericórdias. E isso é alentador. Saber que a cada manhã nós seremos atingidos pelas misericórdias do Senhor. Eu quero convidar os irmãos aqui, nessa semana, a cada manhã, você volte a esse versículo, leia esse versículo e se aproprie dessa fidelidade do Senhor, desse renovar da misericórdia do Senhor sobre sua vida. Porque isso sim é capaz de nos renovar completamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, dentro daquilo que nós temos vivido, né? Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós estamos lendo isso hoje, é de manhã, renovam-se cada manhã. Amanhã você vai acordar e vai dizer, as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. E depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Que essa seja a sua oração e essa confiança de que, de fato, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas cada manhã. Quando eu voltei aqui para a igreja, fiquei em outra igreja e voltei para cá. Algumas coisas me marcaram muito. Entre elas, uma música que a gente cantava aqui, que era cantada aqui. É uma música do Asaf Borba chamada A Cada Manhã. E essa música mexeu muito comigo. Eu vou ler a letra dela para os irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã. Olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus, a cada dia, a cada manhã. Assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor, Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades, a cada dia, a cada manhã. Depois ele coloca lá no final da música que a nossa esperança se renova, a nossa alegria se renova, a nossa confiança se renova a cada manhã. Graças a Deus que nós
podemos contar com essa misericórdia, né? Desafio os irmãos para que nessa semana pensem nisso. Cada manhã, pense no renovar das misericórdias do Senhor sobre nós. E nós vamos orar também, pedindo para que hoje o Senhor já faça esse renovar sobre as nossas vidas. Para que Ele nos ajude na nossa jornada cristã, na nossa jornada humana, na nossa vida diária, que sabemos que é cheia de pecados, não é? Eu sei que não é só a minha mão, né? Às vezes a gente tem um problema, 2, 3, 4, 5, e muitos irmãos compartilham dessas lutas diárias. Então vamos orar pela misericórdia do Senhor, para que ela se renove sobre nós. Claro, você pode orar para a gente? Pai amado, que bom que as suas misericórdias se renovaram hoje. Elas não se renovaram ontem. Hoje, nós sofremos a ação da misericórdia do Senhor, renovada sobre as nossas vidas. Por isso podemos estar aqui, por isso podemos usufruir do ensino do Senhor, da palavra do Senhor, da comunhão com os irmãos. E por isso nós não somos consumidos. Então nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos preservou mais um dia, nos conduz mais um dia para estarmos com o Senhor e com os irmãos. E queremos assim colocar esse dia inteiro com misericórdia renovada sobre ele, para que nós possamos servir ao Senhor com todo o nosso ser, de todo o coração, de toda a nossa mente. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E vai. Guilherme. Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, vamos passar para os nossos pedidos de oração. Temos aqui o pastor Marinho, da Dengoso. Ana Júlia, também como é que ela está, pastor? Está melhorzinha, graças a Deus. Está fazendo o tratamento lá. Agora está tomando oral mesmo, né? O tratamento. E está esperando para fazer um novo exame, né, para ver se ela vai poder fazer o tratamento em casa. Esperando subir a hemoglobina. Beleza. Pode falar. Está conversando no meu live, ver se está pronto para renovar com a sua frente. Lali? Pelo lá, saúde espiritual, conversando e também pelo pai, uma amiga minha que está internada pela Norte há 3 semanas já, está como tentativa de amor. Está Beleza? pelo conversão da minha família, com várias pessoas da minha família também que não estão de saúde, pela recuperação do Lucas, pela saúde da Dona Maria. Quer pedir também para a Cleusa? Conversão e cura. Beto? Luciane, minha filha. Luciane? E? Meu Marcos, meu filho, também está sem saúde. Tá o Marcos? Léo, você levantou a mão? Sua mãe também. Vai, o neném tá feio, né? Ok. Constantino, depois o senhor. Família. Família. Espiritual, principalmente. Filhos, cheios de nome. Ok. Família. Família. Mais alguém? Eu percebi que quase todo mundo colocou família, né? Ou de saúde, mas alguém falou da família. Vamos fazer colocar em especial as famílias da nossa igreja, nessa oração. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, Senhor, queremos colocar, ó Deus, a vida de cada um aqui, em especial hoje, Pai, as nossas famílias, ó Deus. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. O Senhor sabe a necessidade, aquilo que carece a todos, seja de saúde, seja de cuidado, de atenção, Pai, de suprir carências, de estar presente. O Senhor sabe, ó Pai, aqueles que estão sofrendo acamados, aqueles que estão doentes. Que alegria e que privilégio é ter a Ti, ó Senhor, como nosso Deus, que pode
atender melhor do que qualquer outra pessoa essas demandas. Visita-os, ó Pai, nesse dia do Senhor, que eles venham a receber, ó Pai, do teu amparo, em nome de Jesus, ó Deus. Traga aqueles que estão longe do Senhor para perto de Ti, para serem convertidos pelo Senhor, para se tornarem filhos do Senhor, ó Deus. Remova, Pai, os obstáculos que Satanás coloca sobre os olhares dessas pessoas, para que eles venham enxergar, ó Deus. E assim nós oramos, em nome de Jesus, pedindo também que o Senhor abençoe nosso escola dominical. Os adolescentes hoje vão ficar aqui comigo. Muito obrigado. Os adolescentes vão ficar e então é isso, pode ir. Eu estou um pouco meio bobo hoje. Eu saí de casa e eu quebrei meu óculos. E aí eu estou lutando para não cair aqui e passar vergonha. Seguinte, hoje o tema que eu quero dar não vai ter exatamente ali com a sequência de Romanos. Vocês estão onde em Romanos, pastor? Capítulo 10, quase cada ano já. 10 artigos. Mas eu quero tratar sobre um tema bíblico que eu tenho estudado. Eu basicamente vou compartilhar um pouco dos meus estudos recentes ali no seminário. Vou falar sobre santificação. Agora, santificação. No meu último ano do seminário, há 3 anos atrás, a minha aula seria diferente sobre esse assunto. Até porque eu seguiria uma interpretação mais tradicional sobre esse tema, principalmente baseado nos puritanos, né? Inclusive que influenciaram muito na nossa perspectiva. Agora, os estudos mais recentes assim, têm dado uma nova luz sobre o significado disso. A primeira pessoa que eu ouvi falar uma coisa foi o pastor Marinho, a respeito disso. Quando ele falou uma coisa que para mim foi totalmente diferente do que eu tinha aprendido. Quando ele disse que santificação não tem a ver tanto com moralidade ou ser alguém ético, ou um progresso ético, mas com relacionamento com Deus. Lembra disso, pastor? Quando eu falei para mim, eu comentei uma coisa aqui no meu ano aqui, e o pastor Marinho deu essa luz assim. Ele falou: olha, a santificação é uma coisa que está mais relacionada a relacionamento com Deus. Entendi muito bem. Mas hoje eu acho que agora eu entendo melhor o que o pastor quis dizer e eu vou tratar sobre esse assunto hoje. Porque a interpretação mais comum que a gente fala, aliás, vou puxar aqui tudo da memória um pouquinho de cada coisa aqui. E qual que é a definição de ser santo? Alguém sabe? Separáveis. Isso mesmo, a palavra é a mesma palavra para separado. Em outras palavras, então, santificar significa separar, ou então consagrar. Isso é hebraico, kadosh. Significa você separar algo, ou então, a pessoa está como assim? Você separa algo para alguma coisa. Outra palavra que pode ser usada nesse sentido é de consagrar ou dedicar. Então, por exemplo, a gente vai ver na Bíblia que a arca da aliança, a bacia lá, aqueles instrumentos do tabernáculo, depois que eles são revestidos de ouro, eles deveriam ser santificados. Eles deveriam ser kadosh. Como é que eu faço um candelabro ser santificado? Isso quer dizer ser separado do seu uso comum. Eu tenho que consagrar ele, o sacerdote que deveria ungir aqueles objetos, para que agora ele não fosse mais um candelabro comum, mas um candelabro separado para o serviço de Deus, para o ofício ali de Deus, para servir ali no tabernáculo. Entenderam? Então a gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 25, 26, 27, 28, quando tem as instruções do tabernáculo, que aqueles objetos deveriam ser consagrados. Ou seja, isso já me mostra que na Bíblia ele deve ser santo.
Está mais a ideia de ser separado para uma função diferente. Separado para alguma coisa. Certo? Então, esse é o ideia de ser santificado. Agora, a coisa curiosa é que na Bíblia existe ali uma noção de que Deus nos santificou. Certo? Que Deus santificou o povo. A gente vê isso que é um propósito que foi muito importante lá em Êxodo. Vamos abrir lá? Que Deus ele escolhe um povo santo para ele. Êxodo capítulo 19. Alguém lê para mim versículos 5 e 6, por favor? Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal entre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, olha que interessante. Então, a ideia de Israel é que eles, quando Deus está lembrando eles disso, olha, eu te trouxe aqui do Egito, né, separei vocês em Moisés para vocês saírem, lá no deserto, lá no Monte Sinai, Deus fala o seguinte: vocês têm um propósito de ser uma nação que? Santa. O reino dos sacerdotes. As palavras, se eu pensar no significado da palavra, eles têm que ser uma nação separada. Como assim, nação separada? A gente vai entender isso melhor lá em Deuteronômio. Vamos abrir lá, Deuteronômio, né, que é que Moisés repete e explica a lei que foi dada por Deus. Deuteronômio capítulo 7. A gente vai ver o que entende essa separação. E a gente vai ler o seguinte, cada um versículo aqui do capítulo 7, Deuteronômio 7, diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra da qual tomarão posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores, mais fortes do que vocês. Alguém leu 2 e por assim diante. Quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as separarão para distribuição. Não, destruição. Destruição. Não façam aliança com elas, nem tenham piedade delas. 3. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar seus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Pode ler 5. Porém, assim lhes fareis: derribareis os teus altares, quebrareis as tuas colunas, cortareis os teus postes e queimareis as tuas imagens de escultura. Agora, então assim, até aqui, o que Deus falou? De uma separação total com quem? Em relação a quem? As outras nações. Então, assim, esses povos todos viviam na Palestina, né? Que a Bíblia não chama de Palestina, mas a gente sabe que hoje é a Palestina, mas é a terra de Canaã, a terra prometida. Deus falou: ó, esse pedacinho de terra aqui eu vou dar para os filhos de Abraão, né? Vou dar para você, Abraão, vou dar para os seus filhos e tal. Chegou a hora de conquistar. Então o povo ia lá, a gente sabe que isso acontece com Josué, né? Lutar em Jericó, a cidade de Canaã e tudo mais. E essas cidades vão sendo destruídas. E agora, não era para o povo israelita chegar assim, para viver com aqueles povos, mas era para chutar
todo mundo ali pela bunda e mandar embora lá daquela terra, porque essa terra foi separada para Deus. Então agora, ó, não é para ter nenhum cananeu, mas eu estava aqui antes, estou nem aí. É assim, se alguém quiser ficar, vai morrer. É uma coisa bem radical. Esse aqui é o que a gente chama, né, a Guerra Santa, que eu aqui na Bíblia, né? Que Deus mandou matar todo mundo, e não era para casar com ninguém, não era para ter resto, lastro de cananeu naquela terra. Mas e o caso de Raabe, por exemplo? Boa. A menos que virasse judeu. Porque a Bíblia fala também, né? Também tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, que se um estrangeiro se convertesse, apresentasse o período da circuncisão, se fosse um homem, ele podia se tornar israelita, mesmo sendo sangue. É o caso de Raabe, de Ruth, por exemplo. Mas aqui ele está falando especificamente de povos que vão seguir outros deuses. Por isso que a gente vai ver no finalzinho dessa parte uma ênfase em destruir tudo que é relacionado à idolatria. Esse é o grande ponto aqui, certo? Então, os teus altares, nós temos que quebrar tudo, botar fogo em tudo, aquela coisa toda. E aí ele falou, por que disso? Versículo 6, alguém lê para mim. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Legal. Por que eles têm que fazer isso? Porque eles são um povo santo. E é interessante que a ideia aqui de ser um povo santo, então, está relacionado com ser, então, propriedade, que ele falou ali, propriedade pessoal de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que o fato de Israel ter sido feito um povo santo, significa então que eles são separados para pertencer exclusivamente a Deus, para manter um relacionamento exclusivo com Deus. Qual é o problema ali de fazer um sincretismo ali? Não, fica aqui o judeu adorando aqui, mas aí tem um vizinho cananeu que adora o Deus Baal ali do lado da rua. Deus falou assim, vocês vão ser influenciados e vocês vão adorar também. O ponto é que se vocês casarem entre eles, seus filhos vão começar a adorar. Então qual que era a preocupação da santidade? Acima de tudo, era com a idolatria. Ele já tinha ouvido de um povo que também era idólatra. Exato. Olha o que ele fala no versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois você era o menor de todos eles. Foi porque o Senhor os amou, por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa, os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é um Deus fiel, que mantém a aliança e a Hesed. Lembra disso? A fidelidade, o amor à aliança. Aqui talvez seja bondade e misericórdia. Por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Beleza, vou falar até aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia da santidade está totalmente relacionada com vamos dizer assim, isso aqui como uma aliança. Por que eles são santos? Porque Deus firmou uma aliança com eles. Isso que eu quero mostrar hoje na aula, que a ideia de santidade está justamente ligada com ter uma aliança com Deus. Então, por serem santos, eles não deveriam quebrar essa aliança. Imagina um casamento, certo? Você tem um anel do poder aqui, que te permite desfrutar dos benefícios do casamento, né? E se você deita com outra pessoa, você está quebrando esse compromisso de exclusividade que você firmou com a sua parceira, não é verdade? Claro que não é só isso que limita a aliança, mas são os fatores. Por que eu quero dizer isso? Porque na Bíblia, quando o povo adorava outros deuses, quando você adorava outros deuses, ele falava o seguinte: vocês adulteraram contra mim. Você vai lembrar de uma vez, eles chamavam a idolatria de uma prostituição espiritual. Então, abandonar a lei de Deus, desprezar a Deus, abandonar outros deuses, ou seja, era quebrar o relacionamento com Deus. E isso era profanação, era quebrar esse vínculo de santidade que Deus deu ao povo. Agora, o que eu quero mostrar aqui, eu vou expor isso nessa aula, é o seguinte: que a santidade, então, ela está mais ligada a um status
de relacionamento com Deus, que eu pertenço a Deus, um relacionamento de aliança, do que um processo ético de progressividade moral. Não é que não existe a ideia de progresso na Bíblia. Existe. A gente tem até assim. Só que tem um problema. A Bíblia usa algumas palavras para esse tipo de processo de pedir ou amadurecer. Por exemplo, a palavra amadurecimento. Ela usa a palavra amadurecimento, amadurecimento, para esse progresso. Ela usa a palavra renovação. Ela usa a palavra crescer na piedade, lá em 1 Timóteo capítulo 4. Mas a palavra santificação, ela não é exatamente restrita a isso aqui. Tá? O que é o problema? Os puritanos, eles meio que colocaram tudo num saco só e chamaram santificação, resumiram santificação a isso daqui, ao progresso. A gente está cada dia mais livre das influências do pecado, sabendo lidar melhor com o pecado, sendo mais sábios, essas coisas assim. Mas o que eu quero mostrar é que, na verdade, apesar de a gente ter acabou trazendo essa cultura mais popular, chamar isso de santificação, o ponto principal da santificação é que nós nos tornamos povo de Deus, no relacionamento com Deus. Vou mostrar isso agora no Novo Testamento também. Só para mostrar como que a palavra é usada, alguém abre João capítulo 10, versículo 36. 10, 36. João 10, 36. Quer achar dele? Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas. Tá, então até aqui. Então Jesus está falando. Vocês dizeis daquele a quem o Pai fez o quê? Santificou. Por que Jesus, antes de vir ao mundo, precisaria passar por um progresso ético, moral? Não faz sentido, né? Porque a palavra santificou significa separou. Então o que Jesus está falando? Aquele quem o Pai fez o quê? Separou e enviou ao mundo. Ele consagrou Jesus. Ele colocou Jesus numa missão. Certo? Está vendo a ideia? Agora, ao mesmo tempo, vamos lá em João capítulo 17. Versículo 6. Olha, vou pegar aqui um pouco mais para frente. Versículo 11. João 17, 11. Jesus está orando, né? Já não estarei no mundo, mas eles, os meus seguidores, ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. O que é esse que estava destinado à perdição? Judas Iscariotes. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha que interessante. Jesus se santifica. Ou seja, ele se consagra, ele se separa. Para que ele se separou? Assim, santificado, separado para que Jesus está se separando dele? Fazer o quê? Para a cruz. Ele se dedicou, ele se consagrou para a cruz. Agora, por meio dessa santificação de Jesus, nós recebemos santificação do Pai. Por meio desse lógico que eu posso falar que Hebreus vai usar muito bem. Por meio daquilo que Cristo faz, ele se envia na cruz, ele se oferece para a cruz, para morrer, para perdoar os nossos pecados.
E por meio disso, agora eu sou então santificado por Deus. A ideia da aliança, eu passo a ser, de uma vez por todas, firmado como propriedade pessoal de Deus. Vamos falar, Cláudio? O texto aqui é bem claro. É muito interessante que a gente vai pensar por santificação um ato meu. Mas o texto aqui diz que ele se santificou e nós fomos santificados. Exato. Então não tem uma santificação que parte de mim. Mas Cristo fez. É algo que Deus faz em nós. Cristo podia se santificar, nós não. Precisa de uma ação divina em nós para essa santificação. Exatamente. Ou seja, a ideia é, o que aconteceu ali? Jesus ele está falando o seguinte: olha, Pai, eu não quero que eles sejam perdidos, igual Judas foi perdido, mas preserva eles, guarda eles. E o que ele está falando? Desse relacionamento. Que eles não venham separados de ti, mas como um só, eles tenham essa vida contínua, sejam um contigo, Pai. Ou seja, que eles sejam santificados, que eles sejam, então, separados. Estou falando uma coisa contínua mesmo aqui. É participio, né, do pastor? Mas está falando o quê? Que eles sejam mantidos aqui nesse relacionamento que vai ser cravado pela nova aliança da cruz. Isso aqui é bonito demais, do sangue de Jesus. Você falou, Cláudio, da questão que é uma obra de Deus. Isso é verdade. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que Pedro lembra, existe um chamado na Bíblia. Sejam santos, porque eu sou santo. Aqui lembra o Pai Santo. O Espírito é santo. Exato. É interessante, às vezes o santo está sendo relacionado a quem Deus é. É a mão de Deus, é o braço santo de Deus, lá em Êxodo capítulo 15. A santa palavra, a santa voz de Deus que nos dá nos salmos. Ou seja, Deus, por quê? Porque Deus é santo, né? Ou seja, ele é separado. Separado como assim? Deus é distinto. Tem um teólogo aí meio polêmico, mas que tem uma coisa muito interessante. Karl Barth, ele falava uma coisa assim: Deus é um totalmente outro. Ou seja, Deus ele é totalmente outro. O que eu posso comparar deles? O que eu posso chegar perto de Deus para falar que tal coisa é igual a Deus? Ele fala isso, porque eu sou santo, a quem coisa de comparar eles? Lá em Isaías capítulo 40. Deus ele é separado de todo o resto. Então assim, olha, isso quer dizer então que Deus ele não se contamina com o mal, ele não se envolve com aquilo que não agrada. Ele está falando, vocês então, por terem sido, é um jogo de palavras, por terem sido separados, sejam separados como é santo o nosso Pai. Ou seja, a ideia aqui não é que eu tenho que alcançar esse status de santidade. Eu fui santo. Mas justamente porque eu fui santificado, eu tenho que viver de acordo com essa identidade que me foi dada. Eu tenho que lembrar de quem eu sou agora em Cristo Jesus. Então, olha como é que são coisas diferentes. É diferente de eu falar, olha, não, você tem que partir das suas forças para alcançar um nível de progressão moral, porque você alcança isso, porque você tem que fazer isso. Isso é legalismo. A Bíblia diz o seguinte: você foi retirado do império das trevas. Você foi santificado. Por quê? Porque está dentro do plano de Deus, que Paulo chama de sabedoria de Deus. E agora Cristo se tornou para nós sabedoria, redenção, justificação e santificação. O que ele quer dizer aqui? São três processos, redenção, justificação e santificação, que eclodem da mesma raiz. Lá em 1 Coríntios capítulo 31. Da mesma raiz que é aquilo que Cristo fez na cruz. Ou seja, eu fui santificado. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele vai chamar os coríntios aos chamados santos. Uma saudação que Paulo usa em dois lugares, pelo menos, chamados santos. O que ele quer dizer com isso? Ele está chamando, ele está dizendo que nós fomos convocados para isso aqui. Então, porque eu fui agora separado para pertencer a Deus, é o que Pedro lembra também. Logo após mencionar esse versículo de Levítico 26, sede santos porque são santos, porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, reino dos sacerdotes, nação santa. Então, porque você foi retirado, ou seja, você recebeu a redenção, você foi retirado do poder do maligno. Porque você foi perdoado, ou seja, você foi justificado, você foi glorificado.
pela lavagem do sangue de Cristo, você também agora pertence a um outro status de relacionamento com Deus. Você não está longe, você está perto. Portanto, você tem a possibilidade de viver não mais como vivia antes, mas próximo de Deus. Você pode viver em comunhão com Deus, andando com Deus. E isso necessariamente nos leva a ter uma mente que pensa com a forma que Deus pensa, que ama as coisas que Deus ama, que odeia e passa a desprezar as coisas que Deus odeia. Mas perceba, isso é o que Paulo vai chamar, olha, é a renovação da nossa mente. Certo? É algo, um processo que vem justamente porque eu assumo aqui a minha identidade como santo. Em outras palavras, eu me aproprio daquilo que Cristo fez por mim, por meio da fé. Entenderam isso que eu estou trazendo para você? Em outras palavras, a nossa caminhada cristã, a gente tem que tomar cuidado para não fazer disso uma coisa legalista. De falar, não, fulano está aqui, agora amanhã ele tem que estar aqui, agora amanhã ele tem que estar aqui, tá, assim, cada vez mais santo até o cara virar Madre Teresa de Calcutá. Olha, nem sempre as coisas são assim tão lineares, como se fosse uma escadinha. A verdade é que a gente sabe, a vida de cristã é bagunça. Mas nisso tudo, mesmo a gente tropeçando, a gente falhando, às vezes a gente está regredindo, isso não muda nada daquilo que nós somos chamados, que é sermos santos. Eu vou mostrar. Que horas são? Preciso uma pedada. Então, vai aqui. Eu te mostro. Fala, pastor. O puritanismo, ele usou essa expressão priorizando, eram duas palavras, eles priorizaram santos, nós somos santos para. Essa é a primeira, a palavra bíblica é isso. Então nós somos separados para. E aí tem a outra expressão, santificados de. Eles usaram essa expressão, santificado das coisas desse mundo. Então, assim, desde a Idade Média, as pessoas achavam que a santificação significa a pessoa sair de. Então, sair do mundo. O foco estava em isolar-se, e não na consagração. Porque aí não lembrou que primeiro é para, né? Então, se eu sou santificado para Deus, então o meu relacionamento com Ele, a segunda é uma consequência. Então, quem está relacionando com Deus, né, acaba tendo um comportamento diferente. Então, os discípulos foram identificados que eram discípulos de Jesus, porque relacionavam tanto com ele que parecia com ele. Lembra de Pedro lá na fogueira? A mulher o identificou, dizendo, você é um deles. Por que você é um deles? Ela falou, você fala igual a eles. Então, quer dizer, quanto mais se relaciona com Deus, para quem nós somos santificados, para Ele, e nós vamos assumindo a identidade e a postura dele. Então, exato. Então, santificado para, e aí acontece ser santificado dele. Exato. Muito bom. Em vez de ser santificado de, santificado para. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Quando Paulo está se despedindo dos presbíteros que ele deixou na Éfeso. Atos capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 28. Atos 20, 28. Paulo está falando. Já vem? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem, lembrem-se de que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que os pode edificar.
e darem a vocês herança entre todos os que são santificados. Isso aqui. Olha que interessante. Paulo está falando então herança entre os que são santificados. Quem são esses santificados? A igreja. Que Jesus Cristo comprou com seu próprio sangue. Então, quem aqui é santificado? Então, a ideia de santificado presente perfeito aqui é algo no grego, algo que já aconteceu. Então, meu irmão, escuta aqui, por mais que você seja pecador, por mais que você seja miserável, por mais que você não mereça ser chamado de santo, Deus te chama de santo. Deus te olha como santo. Por quê? Porque Ele te olha a partir de Jesus Cristo. Deus te olha a partir das lentes colocadas em Jesus. Então, como tivesse Jesus na nossa frente, as vestes limpas que Ele colocou sobre nós, que eram sujas, na nossa frente. E Ele nos trata como santos. Por isso que lá em Hebreus ele diz que nós podemos nos chegar com ousadia diante do trono de graça. Porque a todos aqueles que foram santificados, Ele aperfeiçoou completamente. Eu vou chegar lá. Aqui Paulo está falando o seguinte, ó galera, pastores aí, presbíteros, estão indo embora, já tem que arrumar outra aí, mas é o seguinte, lembre-se, apegam nele, consagram vocês a Deus e a palavra da graça, para que a igreja, né, os ovelhas que estão aqui sobre os vossos rebanhos, que eles não venham a cair disso aqui. Então, vão surgir lobos no meio de vós. E tem a ver com o que Jesus falou sobre protege, né, guarda os malignos. Vai sair pessoa para querer tirar você dessa. Então, a questão da santificação está justamente ligada. O grande oposto da santificação é a apostasia. O grande oposto da santificação é abandonar Deus. É deixar de temer a Deus, é quebrar a aliança, é deixar de ter um relacionamento com Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, é curioso, ao mesmo tempo que você tem algumas ameaças e alertas para que você não caia da graça de Deus, que você não se caia em apostasia, você também tem um lembrete de que aqueles que foram eleitos por Deus não cairão da graça. Não tem essa opção. Eles serão guardados, não porque nós perseveramos, mas porque Cristo persevera por nós. Isso é maravilhoso. Em outras palavras, se nós somos santificados uma vez na cruz, para sempre seremos santos. Então, mais uma vez, em Atos 28, vamos lá, estou dando uma caminhada aqui para mostrar como que esse tema, essa palavra utilizada em Atos capítulo 28. Opa, não, é 28 não. Perdi meu versículo. Vamos passar por aqui, estou de cabeça. Vamos passar para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Eu esqueci qual era o nome de Atos, já era. Tem duas aqui. Tessalonicenses. Deixa eu aqui. Segunda Tessalonicenses 13. Segunda Tessalonicenses 13. Nossa, eu estou um pouco passeado ali também. Segunda Tessalonicenses 13. 2,13. 2,13. Nem tem 13, né? Mas só tem 13 aqui. Alguém lê para mim? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e de fé e verdade. Então, olha que interessante. Então, olha, os 6 eleitos que foram separados para pertencer a Deus como propriedade pessoal, raça eleita de Deus. Vocês foram eleitos para ser salvos. Agora, o que configura essa salvação aí que ele chamou? Ele falou 2 coisas. Para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade.
Então, a gente sabe, a fé no Evangelho, e agora está falando ao mesmo tempo que essa fé no Evangelho está aqui como o princípio da minha salvação, ele também coloca aqui, olha, também há nisso a obra santificadora do Espírito, que me trouxe a salvação. O que ele quer dizer com isso? O Espírito, a gente poderia usar em outros textos da Bíblia, mas eu vou resumir. A gente sabe que na cruz, Cristo então conquista para nós tudo aquilo que é necessário para a salvação, e aqui está ele, certo? Bom, não sou muito bom de exemplo. Qual que é o meio para o qual eu recebo o que Cristo fez? Como é que eu posso receber os benefícios de Cristo? Eu tenho que merecer? Não. Pela graça, certo? A graça é um cenário que me proporciona isso. Agora, pela graça mediante a fé. Beleza. Isso não é de nós, é de Deus. Quem coloca a fé em nós? O Espírito Santo é Deus, de fato. O Espírito Santo, ele é que Jesus Cristo mandou para nos convencer, juízo da justiça, o Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele não apenas da fé, mas o Espírito Santo é o agente que aplica em nós tudo aquilo que Cristo conquistou. Ele aplica, né, os benefícios da cruz, ele executa aquilo que Jesus conquistou. Então ele pega o que Jesus fez e dá para nós, certo? Então não apenas a fé, mas também a santificação que nos é garantida pela cruz. Quem que nos dá ela? O Espírito Santo, certo? Ele fala o seguinte, olha, ele nos chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Ele está chamando aqui a santificação, então, esse processo de sermos salvos, aqui que eu tentei descrever, que Deus vai lá, conquista tudo, faz um pagamento para Deus, e nós recebemos esse pagamento por meio da fé no Espírito Santo. Então, falando isso aqui é tudo para que nós sejamos povo dele, participantes dessa glória. Tá? Deixa eu olhar aqui as horas, que eu estou com medo de ver. Que horas que acaba o curso? Vai dar 10 e 15. 10 e 20? 10 e 15. 10 e 15? Não, entendi. Vamos lá, Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus aqui no capítulo 10 está falando sobre a superioridade da nova aliança, certo? Que tem como lugar de estabelecimento a cruz, o sangue de Jesus como selo, em relação à velha aliança. Tá? Na velha aliança também tem um propósito. Qual era o problema dela? Ela era imperfeita. Por quê? Porque todo dia tinha que ir lá o sacerdote e repetir os mesmos rituais de aspersão de sangue e aquela coisa toda. Mas agora nós temos uma aspersão única, que é a aspersão do sangue de Cristo, certo? Por que ela é superior? Porque ela nos purifica de uma vez por todas, internamente, tá? Olha o que ele vai falar, ele vai lembrar daquele negócio de Jesus ter se santificado, né? Para ter esse voluntariado para que nós sejamos santos. Por isso, Hebreus 10:5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo que preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado, e não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, Deus. Ele está falando, olha, apesar do sacrifício serem oferecidos voluntariamente todos os dias, ele diz: sacrifício e ofertas não te agradaste, eles não eram suficientes. Então acrescentou: aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Assim ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Pelo cumprimento da sua vontade, fomos santificados. Lembra que Jesus falou? Eu me santifico para que eles sejam santificados. Pelo cumprimento da vontade, Jesus cumpriu a vontade de Deus, nós recebemos, nós fomos santificados. Uma coisa que aconteceu. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Ele vai lembrar, todo dia o sacerdote ia lá e fazia, Jesus fez de uma vez por todas.
Por isso que nós, vindos da reforma protestante, achamos um absurdo e é pisar ali no Evangelho, é pisar na cruz, você dizer que é necessário uma penitência para repor uma justificação que já nos foi outorgada e decretada pela cruz. Por isso que os protestantes acharam uma blasfêmia contra o Evangelho você dizer que é necessário um novo sacrifício repetido diariamente para que seja garantida a comunhão com Deus, para que seu status de santificação possa ser recuperado para você voltar ali a tentar alcançar o nível de beatitude, talvez até virar santo, que é o que a Igreja Católica defende. Nós acreditamos que Cristo nos colocou em. Curiosamente, por ver, quem tem muito essa perspectiva sobre santificação é João Calvino. Ele chama de santificação posicional. Nós somos colocados numa nova posição diante de Deus. Isso nada nos tira. O verso 14 fala isso aí. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Ele aperfeiçoou, ou seja, ele já fez isso. Aí aperfeiçoou. E aí essa palavra no hebreu é esquisita pra caramba, porque ela não pode ter a ver com se tornar eticamente perfeito. Um progresso ético. Até porque Jesus Cristo se aperfeiçoou. Lá em Hebreus capítulo 2. Assim Jesus aperfeiçoou. Não tinha pecado, ele não tinha pecado, ele aperfeiçoar. Eu vou resumir aqui, não dá tempo de falar as nuances da coisa, eu vou resumir como se tornar perfeitamente apto. Apto para quê? Aí tem que ir lá em Hebreus 7. Os sacrifícios da velha aliança dos sacerdotes, eles não aperfeiçoavam. Em outras palavras, eles não se tornavam aptos para entrar dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, dentro da presença de Deus. Eles eram imperfeitos e ineficazes. Tinham que ser repetidos, mas servia só de forma temporária. Agora, o sacrifício de Jesus, por meio daquilo que Jesus fez de se consagrar e entrar dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo celestial, que é o que Deus vai dizer, ou seja, onde que é o tabernáculo que representa a presença de Deus, e representa. Agora, onde que Deus está? No céu. Né? Jesus chegou no céu, se apresentou diante de Deus, quando ele morreu. Já é essa. Mas Jesus ele foi para o inferno? Como é que ele é no inferno? A gente tem aquela noção que eles dizem que o corpo de Cristo foi jogado nas regiões inferiores da terra, né? Mas a gente sabe hoje mesmo está escolhido para isso. Então, o que quer dizer a ideia de Deus? Deus subiu aos céus, se apresentou como sacrifício diante de Deus, ou seja, no tabernáculo verdadeiro celestial, no verdadeiro templo de Deus, e ali ele trouxe consigo todas as pessoas para as quais ele cumpriu e apresentou diante de Deus. Então ele se aperfeiçoou e agora, por meio disso que Cristo fez, nós também nos tornamos perfeitamente aptos para entrar nos tronos de graça. Então você, meu amigo, que luta contra o pecado, você que tem problemas e falhas de caráter, você que eu sei que tem ali umas coisas meio dúbias na sua vida, que tem que ser tratados pelo Espírito de Deus. Mesmo você sendo assim, você pode chegar com ousadia diante da presença de Deus. Isso é uma coisa que me traz um temor, um tremor tão grande na gente. Porque a vida, o Evangelho não é que eu mereci e agora por merecer eu sou aceito por Deus. É porque eu sou aceito por Deus sem merecer. Sou tratado por Deus como santo sem merecer. Algo que um sumo sacerdote nunca teve o privilégio, você tem todos os dias. Chegar continuamente, constantemente na presença de Deus sem sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito. Nenhum outro levita teria a possibilidade de chegar diante de Deus, só o sumo sacerdote. E ele só chegava uma vez por ano, numa parte, rapidinho. Você pode chegar a qualquer momento. Deus está disposto a ouvir. Deus está disposto a te acolher, a te receber. Por quê? Porque você é digno? Porque Deus te tornou, por meio de Cristo Jesus, digno. Gente, é maravilhoso isso, né? Para fechar, agora eu vou ler desde 1 Pedro.
Veja só, se eu considero essa realidade, não tem como eu isso não provocar em mim alguma mudança, certo? 1 Pedro, capítulo 1. Aliás, é muito interessante. No versículo 2 ele fala assim: eleitos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, pela santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Olha que interessante. A gente às vezes tende a tentar trazer umas. Tem tudo que ser uma sequência baseada no que já sei, mas aí a gente fica confuso. Como é que a santificação vem antes da justificação, né, pastor? A ideia aqui nós somos eleitos, ou seja, escolhidos para ser propriedade pessoal com base naquilo que Deus pré-determinou, naquilo que Ele pré-conheceu. A sua palavra aqui como que é? Prognose? Presciência, obrigado. E aí, então, Ele nos escolheu e nós nos tornamos povo de Deus por meio da obra do Espírito, ou seja, novamente está chamando aqui o Espírito Santo, aquele que realiza, consome isso daqui, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, somos santificados para. Nós recebemos, de fato, para sermos o quê? A ideia aqui, para sermos um povo santo, imaculado, que recebe e daquele que foi lavado por sangue. Qual não seria o 1 Pedro? 1 Pedro 1, 2, esse daí. Agora, vamos ver um pouquinho mais na frente ali. Ainda 1 Pedro capítulo 1. Versículo 23. Opa, perdão, 23 não. Versículo 2. Versículo 2, 9. Isso, 1 Pedro 2, 9. Alguém lê para mim 9 até o 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aliás, agora interessante, né? A gente tem que pensar esse texto como tudo. Nós nos tornamos raça eleita, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para o quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das Então, trevas para a luz. Então, a santificação, qual é o fim dela? Missão, proclamação, testemunho. Né? E ele repete que essa ideia está toda nós sermos povo de Deus. Tem aqui uma breve alusão a Oséias, que ele fala lá que agora vocês não são mais meu povo. Agora eu estou falando, vocês não eram povo, mas agora são povo. Por isso, versículo 11: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, sejam os governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Mas é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E aí por aí vai. Um dia vai falar sobre deveres que nós temos para os escravos, ou seja, para quem trabalha, quem é empregado aí. Hoje é o escravo contemporâneo, é o CLT. Mas ele fala, você tem que honrar o seu patrão, você tem que ser o melhor funcionário possível, por mais que ele seja difícil.
Você tem como marido deveres, você tem como mulher deveres para com sua casa, como pai, como mãe. Você tem o dever de, mesmo sofrendo, você seguir Jesus Cristo. Tudo está debaixo do que? Isso que vai falar, essas instruções práticas e éticas e morais. Debaixo desse conceituação de ter sido feito povo de Deus por aliança. Então o que é que eu vou contar aqui, gente? Vou acabar aqui, já está cansativo já. A santificação é um processo que ocorreu. É um evento que ocorreu. Não é alguma coisa que justificação. A ideia de justificação é que eu fui declarado justo diante de Deus. A ideia de santificação é que eu fui tornado santo por Deus. Parte disso aqui. Estabelecido numa aliança perene com Deus. Um relacionamento constante com Deus. Isso é uma coisa que aconteceu. Por causa disso, existe então uma implicação que devemos prosseguir nisso aqui. E cada dia que passa, vivemos como fomos de acordo com a vida e a identidade que nos foi dada, mortificando a carne, vivificando o espírito, certo? Inclusive, a Hebreus usa a expressão, né? Buscando, né, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ora, de fato, se você não tem isso, se você não é parte do povo de Deus, você não vai ver Deus. Mas nós temos a garantia que veremos a Deus. Portanto, busquem viver dessa forma. É isso que a Bíblia traz, a aplicação prática da santificação. Vivam conforme vocês são agora. Vivam conforme que Deus tornou vocês santos. Tem uma música do Rodolfo Abrantes, né, que é do Raimundos. Quem sabe, é o Isaías 9, né? A música de Isaías 9 é dele também. Depois que ele converteu, né? Ele tem a música que chama Parecido Contigo. Ele fala assim, eu acho muito interessante, né, porque ele pegou essa ideia. Ele diz, Santo, venha transformar o que sou, um filho seu. Santo, estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Bonito, cara. Eu vou falar essa cara boa. Venha transformar o que sou, um filho seu. Estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Eu já li demais isso. Nós recebemos essa possibilidade de amadurecer na fé, de crescer na piedade, de renovar nossa mente, porque somos santos. Não tirem isso da frente de nós. Estamos todo momento diante da presença de Deus, dentro da presença de Deus. Não subestimem, não menosprezem isso, mas vivam de acordo com aquilo que fomos chamados, que é sermos santos. Amém? Amém. Vamos orar. Pastor, orar para mim e para o pessoal da nossa igreja. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque dentre todos os povos o Senhor nos escolheu para pertencermos a Ti. Nos deu, Senhor, o privilégio de conhecê-lo e de poder relacionar com o Senhor, Deus. E tens, ó Pai, todo dia trabalhar no nosso coração, nessa relação, para que cada dia nós pareçamos mais com o Senhor, para que o mundo possa ver, ó Deus, o Teu amor através de nós, Pai. Por isso, nós te louvamos, nós te agradecemos. Te agradecemos por Tua palavra, Senhor, que acabamos de ouvir, e pedimos, Senhor, aplique essa palavra ao coração de cada um dos nossos irmãos. Amém. Nós pedimos a Tua bênção logo mais por a noite, e te louvamos, Senhor, por Tua misericórdia para conosco, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. E oramos, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus quiser.